Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu queria começar agradecendo as mensagens de todo mundo que tá mandando mensagem pra falar sobre qualquer coisa. Assim, eu adoro ouvir o que vocês têm a dizer. Os relatos que sempre peço pra mandarem, estão mandando bastante. As histórias que vocês estão contando pra mim. As fofocas também, que eu recebo as fofocas bem interessantes. Então assim, gente, continuem falando comigo. Eu adoro ler o que vocês têm pra dizer. Eu normalmente respondo rápido, ultimamente nem tanto, porque tá um pouco corrido as coisas aqui fora do podcast, na vida pessoal tá bem corrido. Então assim, eu tô lendo de acordo com o que eu consigo. Então assim, não parem de mandar mensagem, não parem de falar comigo, que eu realmente adoro ouvir vocês. A gente sempre tá no grupo dos patrões conversando. E é muito bom conversar com eles também, afinal eu só tenho a agradecer eles por tudo isso. E se você quiser se tornar um dos apoiadores do podcast, é só procurar o Patreon ou o Catarse, e também agora tem o apoio no Submundo. Então se você quiser apoiar a gente, é só ir lá e procurar o melhor jeito pra você apoiar a gente, tá bom? Então assim, vou esperar vocês lá. Mas chega de blá blá blá, vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima, e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Eu estava sentado nos arredores de um lugar para fumantes quando vi pela primeira vez sobre a mudança de realidade. Foi logo depois que as aulas recomeçaram. O bar estava lotado de estudantes que haviam voltado ao campus para interrogar uns aos outros sobre quem teve as melhores férias de verão e a pior programação das aulas de outono. Não parecia que deveríamos voltar para estudar. A noite estava muito quente e cheia de energia, parecendo mais o começo do verão do que o fim. Senti aquela sensação de que precisava de um minuto longe da multidão. Passei pelos amigos com quem tinha saído até o poleiro no beco de tijolos entre o bar e a pizzaria, suspenso em nuvens que cheiravam a tabaco e doces. Peguei meu celular e virei meu rosto para a lua, deixando o suor esfriar em minha pele. Ouvi os sons de conversas leves, o familiar ritual de clique dos isqueiros e exalei dramaticamente a respiração. Sempre adorei passar tempo com fumantes, porque eles vivem suas vidas em momentos instantâneos e não em pensamentos a longo prazo. Eu odeio o cheiro e o sabor disso. Nicotina, maconha, tudo isso. Odeio a sensação de algo diferente de ar em meus pulmões. Mas eu amo a liberdade. Vale a pena ser fumante passivo para fazer uma pausa na constante enxurrada de pensamentos sobre o que vem a seguir. Para mim, essa pressão progressista sempre parecia uma bolsa de gelo na minha testa, pesada e calmante no início, e depois um gotejamento lento e irritante que me faz querer trancar tudo de volta no freezer. Esse gotejamento fica mais claro com o passar dos dias, sempre parecendo voltar à verdade inevitável de que estamos jogando um jogo como se não fôssemos morrer. Agora ou mais tarde, e muito provavelmente de forma violenta, muito cedo e sem qualquer controle. Os fumantes entendem. Eles acolhem a morte aos poucos e fazem isso em público, com amigos e, na maioria das vezes, com um sorriso no rosto. Minha mãe era assim. Um cigarro derby manchado de batom era seu dedo do meio para um mundo que ela achava que levava muito a sério. Ela gostava de quebra-cabeças, teoria da conspiração e todas as coisas da nova era. Ela fazia leituras de tarô nos fins de semana e me disse que estava em nossos genes ouvir os sussurros do universo, o que significava qualquer coisa, desde um pássaro notável até padrões incomuns de queimaduras entorradas. Ela adorava desafiar qualquer coisa convencional, adorava discutir e adorava rir. Ela adorava filmes de terror e ria muito quando eu tentava assisti-los com ela, estremecendo e olhando para a tela por entre os dedos. Mas as fotos dela acabaram no verão passado. Na primavera passada, seu riso foi substituído por uma tosse, e a tosse se transformou em um diagnóstico e o diagnóstico em uma lápide. Câncer de pulmão, disseram os médicos, como se essas palavras fossem resumir a força vital que era minha mãe. Como se essas duas palavras fossem de alguma forma uma explicação justificável para vê-la lentamente se afogar em seu próprio sangue. É chocantemente solitário ser órfão. Tecnicamente um adulto, mas sem uma família com quem falar. Minha mãe tinha um espírito livre ao extremo, o que eu amava nela, mas aquilo não agradava a todos. Não houve um funeral, só eu
as cinzas dela em um lago tranquilo. Disseram-me que fica mais fácil com o tempo, mas ainda não ficou. Estar perto de fumantes me lembra dela, mas sou imediatamente considerado alguém que não pertence. Sempre tenho que lutar contra a tosse e o melhor que posso fazer é mexer em qualquer objeto que esteja mais próximo, ao invés de tirar elegantemente um cigarro de um maço ou sacar um vaporizador que parece custar mais que um telefone. Normalmente, eles não me notam, mas se notarem, sempre saberão que não estou inteiramente no nível deles, me unindo para sacrificar um pouco de vida por um pouco de diversão. Que besteira. A palavra foi dita com tanto desgosto que me fez tirar os olhos do telefone. Eu juro que é real, mas você não precisa acreditar em mim. Uma mulher com cabelo rosa levantou as mãos defensivamente, um baseado fumegando entre os dedos. Eu não, porque é uma besteira. Você literalmente faria qualquer coisa para não fazer essa redação. Seu amigo, cerca de meio metro mais alto e com botas de salto alto, deu uma tragada no vaporizador e ergueu as sobrancelhas incisivamente. Eu literalmente já terminei a redação. E mudar realmente me ajudou. Meus ouvidos se animaram com isso. Eu precisava de inspiração para passar pelas primeiras semanas de volta ao campus. A primeira desde que minha mãe morreu. Como? A voz dele era mais crítica do que uma pergunta. Mas a mulher de cabelo rosa respondeu mesmo assim. Bem, eu tenho treinado durante todo o verão. Ela pegou o celular e mexeu nele, puxando algo que eu não conseguia entender do meu ponto de vista e exibindo com um floreio. Seu companheiro o firmou diante de seu rosto. Olhou para baixo na luz fraca e estremeceu quando viu o que quer que fosse. Você não pode dizer isso como se fosse um esporte. Assistir vídeo do TikTok não é treinamento. Por que você está sendo tão negativo? E como você saberia do que se trata? Sem aviso, a mulher virou a cabeça em minha direção, exibindo um olhar penetrante que eu não percebi que merecia. Sem pensar, eu estava olhando para eles enquanto falava e senti o sangue subir às minhas bochechas em um rubor que esperava não ser muito visível na escuridão. Você quer um trago? Ela ergueu as sobrancelhas, estendendo a mão que segurava o baseado. Foi mais uma acusação do que uma oferta. Eu lambi meus lábios, que pareciam de papel, e coloquei meu celular no bolso, quase deixando-o cair na pressa de tranquilizá-los de que não estava fazendo nada suspeito. Esfreguei as palmas das mãos suadas na calça jeans, mantendo-as ocupadas. Tentei novamente encontrar as palavras e desisti, me afogando em constrangimento. Eu tô bem, obrigado. Eu me acomodei fracamente, sentindo tudo menos calma. Deslizei no poleiro e tentei ficar o menor tempo possível enquanto fugia lentamente. Não foi o primeiro mal-entendido ao ser expulso de um lugar a qual não pertencia, e provavelmente não seria o último. Era um hábito involuntário meu. Quando voltei pro bar, fingi que nada tinha acontecido, bebendo para afastar o robô do meu rosto e pedindo mentalmente a qualquer poder superior que estivesse ouvindo que eu não encontrasse as duas pessoas que estavam ouvindo. Eu não os encontrei, felizmente. Mas o assunto tinha me intrigado. A certeza inabalável da mulher e o total desdém do seu companheiro. E isso entrava e saía da minha consciência, entre as aulas e o planejamento de calendários de testes e questionários. O pensamento permaneceu fundo na minha mente durante as semanas seguintes, juntamente com a pontada de vergonha que me preocupava como se fosse um dente dolorido. As estrelas se alinharam no Halloween. Eu acordei muito mais tarde do que deveria. Eu estava pensando se deveria tentar dormir de novo. Eu me peguei passando uma hora inteira alternando entre serviços de streaming e navegando entre videogames, procurando outra distração que não conseguia pensar. Recusei todas as ofertas para sair e comemorar. Fiquei pensando no quanto senti falta da minha mãe em seu feriado favorito. Puxado para uma ligação que não conseguia preencher com uma mensagem de texto ou uma ligação para ela como costumava fazer. Foi então que o pensamento cintilou e permaneceu no lugar pela primeira vez. Mudar, como a mulher de rosa o chamou. Desbloqueei meu telefone, abri algumas plataformas de mídia social e tentei algumas combinações para descobrir do que ela estava falando. Demorou cerca de 15 minutos para encontrar a essência disso. Mudança de realidade. Era de alguma forma tão popular que havia 100 mil pessoas no subreddit, mas ainda nenhum artigo no Wikipedia. A ideia geral era que você poderia transformar sua realidade através do foco e da visualização, em um livro, um programa de TV ou qualquer coisa que você quisesse. Eu fiquei acordado até a luz vazar pela minha janela, folheando relatos em primeira mão de mudanças e scripts, que eram mapas essenciais para a construção do mundo de onde você queria ir. Comecei a fazer anotações como deveria ter feito para o artigo que deveria estar escrevendo.
Eu tive uma sensação estranha, de vertigem durante todo o dia seguinte. Não apenas por causa da privação de sono, o conceito de realidades mutáveis atraiu-me de uma forma que nunca tinha sido antes. Foi fascinante para mim. Eu me perdi na aula, folheando vídeo após vídeo, roteiro após roteiro, consumindo tudo que pude sobre o assunto. O conteúdo era aberto e curioso. Uma comunidade construída em espaços seguros onde a pessoa fazia perguntas e davam dicas umas às outras. Foi um pensamento estranhamente reconfortante, mergulhar numa realidade onde as regras poderiam ser reescritas. Mas depois de percorrer dezenas de portas abertas de fóruns amigáveis, encontrei um que estava efetivamente fechado. Era um roteiro ao qual consegui encontrar referências, mas não havia uma cópia completamente disponível online, e ninguém parecia saber a quem perguntar. Mas a palavra foi marcada com hashtag em alguns lugares, e algumas pesquisas básicas produziram alguns resultados. ApeMyth. Em teoria, ApeMyth era um roteiro, mas os relatos que consegui encontrar sobre ele eram estranhos e fragmentados em comparação com outro conteúdo, perdidos em um monte de anúncios de algum tipo de medicamento para diabetes. As experiências de mudança de realidade que encontrei até aquele ponto eram coisas brilhantes, coloridas e exuberantes, como uma chance de visitar seu mundo mágico favorito ou uma novela de drama médico. ApeMyth era diferente. Foi descrito como, por falta de expressão melhor, uma série vazia de corredores com estatuetas de barro espalhadas por toda a parte. Os objetos de barro eram sempre brancos ou vermelhos e sempre em locais diferentes. Os corredores estavam completamente vazios. Apenas uma série de objetos brancos e vazios de arquitetura angular que parecia algo entre uma galeria de arte e depósitos perfeitamente genéricos, como um shopping abandonado. Era como se alguém tivesse rasgado o roteiro de um thriller e o deixado à deriva na internet. E de todas as diferentes opções ao meu alcance, de todos os universos que pude ir, esse foi o que me chamou. Eu não estava sozinho. Havia comentários por todo lado tentando descobrir mais para encontrar pelo menos um pedaço do roteiro original. Porque nenhuma única pessoa tinha uma explicação completa do que aconteceu ali. Passei a interagir mais ativamente com esse subgrupo. Minhas noites eram repletas de trocas de mensagens diretas, cada uma delas uma peça do quebra-cabeça, formando uma imagem mais bizarra do mistério de ApeMyth. As pessoas mudaram e voltaram, cada uma oferecendo apenas trechos. Encontrei a maçã branca, toquei na caixa de costura vermelha, olhei através da lupa branca, segurei a moeda vermelha na minha mão. Quanto mais me aprofundava nas discussões sobre ApeMyth, menos sozinho me sentia. Foi estranhamente reconfortante como encontrar um quarto escondido em uma casa onde você morou a vida toda. Você não pode acreditar que perdeu antes, mas agora que o encontrou, isso se torna a coisa mais interessante sobre ela. Isso é o que ApeMyth foi para mim. Um espaço recém-descoberto que parecia mais um lar do que qualquer outro lugar, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que pertencia a algum lugar. E minha mãe teria adorado isso. O mistério estranho e misterioso. Imaginei-a sentada ao meu lado, com as unhas compridas, apontando para coisas na tela que chamavam sua atenção, batendo no meu ombro como costumava fazer quando ficava animada com alguma coisa. Pela primeira vez, entendi o que deixou minha mãe tão intrigada com coisas como essa. Eu queria saber mais. Eu queria ver com meus próprios olhos aqueles objetos brancos e vermelhos. Eu queria vagar por aqueles corredores vazios. Eu não queria apenas ler sobre isso, ouvir histórias de segunda mão. Eu queria viver aquilo. Fazer parte desse estranho clube secreto que havia sido cativado pela mesma atração inexplicável. Então, eu escrevi um roteiro para mim mesmo. Eu já tinha imaginado isso tantas vezes e o básico do mundo era simples o suficiente para ser fácil de escrever. Deixei os objetos de barro abertos e as paredes vazias. Segui exatamente cada uma das instruções, sentando-me ereto contra os travesseiros da minha cama, com os olhos fechados, respirando fundo para relaxar. Eu disse as palavras de afirmação. Imaginei sentado em um trem a caminho de lá, tentando fazer com que meu coração batesse de acordo com seu ritmo suave. Nas primeiras 100 vezes que tentei, aquele trem foi o mais longe que consegui chegar. A obsessão tem um jeito engraçado de se aproximar de você, sabe? No minuto você é um universitário normal com um hobby peculiar. No próximo, você é o eremita do corredor. Eu estava preso no meu quarto, uma prisão que eu mesmo construí, perseguindo algo que parecia estar sempre fora do alcance. Li fórum após fórum, reunindo fragmentos de informações como se estivesse tentando solucionar um crime. Meu computador era um cemitério de becos sem saída. Eu faltei a aula, depois faltei refeições. Meus colegas de quarto pararam de bater na minha porta para me convidar para sair. A frustração transbordou. Isso deveria ter sido fácil, sem regras, sem diretrizes. Bastava chegar lá.
mas eu não tinha conseguido. O chão parecia uma laje de concreto embaixo de mim. Meus olhos não fechavam, eles estavam colados na parede. Cada respiração que eu dava estava tingida de raiva. Minhas afirmações positivas transformavam em autoaversão. Meu trem era um poço sem fundo para lugar nenhum. Amaldiçoei a mim mesmo, minhas palavras precipitadas e caindo umas sobre as outras em um fervor quase ritualístico. Raiva e frustração borbulharam em algum canto escuro da minha mente, alimentando-me para o que eu tinha que fazer a seguir. Então, hesitando apenas por um breve momento, peguei um punhado de alfinetes dos pôsteres da parede, alinhando-os antes de enfiá-los na mão. E descobri que é assim que se chega a Epmet. A dor era profunda, chocante e uma porta de entrada. Foi instantâneo. Um piscar de olhos e o mundo que eu conhecia foi substituído pelo infinito nada de Epmet. Foi visceralmente satisfatório de uma forma que eu nunca havia sentido antes. Quanto mais eu caminhava, mais ele parecia despertar, respondendo à minha presença. Então, eu abracei a sensação de estar perdido. A cada passo, os corredores pareciam se alongar, a perspectiva deformando-se sutilmente, os ângulos distorcendo-se suavemente até que eu não tinha certeza se estava avançando ou simplesmente parado enquanto o mundo se estendia para longe de mim. O vermelho das paredes era visceral, como se a própria tinta pulsasse com vida, enquanto o branco dos ladrilhos era o branco puro dos ossos limpos. O ar estava parado, vibrando com um potencial latente, como se o espaço estivesse prendendo a respiração, esperando que algo acontecesse. Chamei um suave "Olá", mas minha voz pareceu ser engolida imediatamente pelo espaço, como se estivesse ansiosa por recebê-lo. Embora no início parecesse bobo, fiquei confortável em falar com o labirinto como se fosse um velho amigo, comentando sobre as peculiaridades de seu design como costumava provocar meus amigos. Não sei quantas vezes fui lá. Cada etapa era um sucesso. Cada novo trecho longo e vazio era minha aventura favorita. Todos os prêmios pareciam reais em minhas mãos, frios e macios, antes de se quebrarem como esculturas de areia caídas. Caminhei pelos corredores vazios de Epmet. Durante horas olhei para o nada, e meu prêmio em um pedestal irregular que rompeu do chão de ladrilhos como um espinho ensanguentado no gelo. Era uma delicada pena branca que cheirava flores quando se desfazia em pó. Coloquei lâminas de barbear sob as unhas no silêncio do meu quarto, e no final do labirinto, uma caneta tinteira vermelha vazou uma olhada em meus dedos antes que a tinta se transformasse em um pó calcário que ficou preso no ar, fluindo pelo meu rosto como pólen e depois desaparecendo completamente. No chão de madeira do meu quarto, derramei arroz cru, ajoelhando-me e executando a rotina de mudança que se tornou meu ritual. Então, contornei os cantos vermelhos de Epmet e encontrei no chão um pequeno morango, todo pintado de branco que derretia como cinza na minha língua e tinha o gosto de metal. Repetidas vezes, vi-me compelindo a regressar, cada viagem exigindo uma penitência mais severa, cada objeto no final puxando-me mais profundamente para uma obsessão que não conseguia compreender nem controlar. Mas também havia uma sensação crescente de algo mais, algo que era ao mesmo tempo triste e um alívio. Já não sentia a presença da minha mãe me seguindo, não havia ninguém para compartilhar meus triunfos, ninguém para testemunhar minha jornada. Era só eu e o vermelho e o branco, e as portas fechadas, e o corredor sempre extenso. E isso era o suficiente. A realidade, eu comecei a considerá-la um pit stop chato até que voltasse para Epmet, meu verdadeiro mundo. Meu reflexo no espelho parecia magro e minhas notas nos trabalhos que consegui entregar começaram a despencar. Meus colegas de quarto pararam de bater. Suas risadas e conversas na sala ficaram mais silenciosas, ou talvez eu tenha parado de ouvi-los. Até os professores com quem eu me dava bem pararam de perguntar se estava tudo bem, seus olhos me encarando durante as aulas como se eu tivesse ficado invisível. Às vezes, a contragosto, considerava as implicações do que estava fazendo. Todos precisavam se torturar como eu? Se sim, por que eles não disseram nada nos fóruns? Eles tinham vergonha de falar sobre isso, como eu? Mas eu não conseguia parar. Cada mudança prometia uma compreensão mais profunda, algo logo além da próxima esquina. Comecei a notar um padrão. Quanto mais você se aprofunda em Epmet, mais complicado é o caminho de volta. As paredes desmoronam e se recompõem. Quanto mais tempo você fica lá, mais aquilo mudava e crescia. Até a última vez que passei pelo último corredor e a criatura estava lá. Seus olhos me congelaram no lugar. Um branco leitoso, nublado como de um cadáver. O outro um vermelho sangue penetrante que parecia pulsar com cada batida do meu coração. Eles estavam suspensos em um crânio nu,
encimado por chifres retorcidos que arranhavam o teto. Fumaça branca escorria de sua boca e descia pelo queixo como se fosse algo líquido, pingando no chão de ladrilhos. Parecia que ele era feito de paredes, e as paredes eram feitas dele. A sala mal parecia grande o suficiente para conter ele, seu corpo apodrecido e com cascos, que parecia um alce eviscerado nas patas traseiras. Ele envolveu as minhas mãos com garras, colocando algo nelas que eu não conseguia ver, perdido em seu olhar. Aquele era meu prêmio final. Quem fez você? Eu pensei horrorizado profundamente. E sorrindo, com dentes brancos pontiagudos e manchados de sangue, ele respondeu: Meus próprios olhos se abriram e as paredes abertas de Epimet foram substituídas pela geometria mais simples das paredes do meu quarto. Foi uma emergência abrupta e sacudida, como se você fosse jogado para fora de um carro em alta velocidade. Eu fiquei ali deitado pelo que pareceram horas, meu peito arfando como se eu estivesse corrido quilômetros, embora não tivesse me movido 1 centímetro. Meu corpo estava novamente ancorado no chão, em uma sala, na sufocante realidade com a qual eu havia começado. Daquele dia em diante, meu estranho vício em mudar a realidade acabou. A vontade de sair e explorar Epimet não zumbia mais sobre minha pele. Ao invés disso, quando pensava sobre aquele lugar, eu sentia um pavor profundo. Agora, em teoria, estou de volta a esse mundo dos livros didáticos, da bebida na sexta-feira, das aulas de última hora antes das provas finais, de compensar refeições perdidas e pontos perdidos na minha média. Eu voltei a sentir falta da minha mãe mais do que nunca, sem um labirinto situoso de Epimet para me distrair. Mas não conseguia me livrar da sensação de que só tenho um pé aqui e o outro está preso na outra realidade. Eu sinto que estou sendo puxado em 2 e sinto que estou sendo observado. Quando estou no supermercado, andando por um corredor vazio, eu não posso deixar de pensar que isso pode durar para sempre, assim como aqueles corredores. Eu juro que eu posso vê-lo estendendo-se à minha frente, como um túnel sem fim, antes de piscar e voltar à luz fluorescente. Eu me pego lavando a louça, olhando para a espuma de sabão que desce pelo ralo, e aí está aquela sensação de formigamento na nuca. De repente, é tudo apenas poeira nas minhas mãos. Eu tomo meu café pela manhã e tem gosto de flores mortas e cinzas. Às vezes mexo no meu telefone à noite, um pop-up estúpido com um texto totalmente branco sobre um fundo vermelho, e a sensação retorna, subindo pela minha espinha. As letras se transformando em pó na minha frente antes que eu force meus olhos a vê-las novamente. No espelho, vejo meus olhos refletidos em mim mesmo, vermelho de exaustão, mas por uma fração de segundo juro que não são meus. Eles são muito sábios, muito vazios, muito brancos e muito vermelhos. Eu vejo Epimet em todas as salas de aula vazias, nos becos do caminho para casa, no meu próprio quarto antes de acender a luz. Eu verifiquei os fóruns antigos outro dia. Não sei o que esperava, talvez outras pessoas ainda estivessem andando por Epimet, aproveitando a solidão e procurando respostas para seus próprios mistérios. Achei que encontraria conforto nos números, em saber que não era o único assombrado pelo padrão vermelho e branco. Mas não houve alívio, apenas um nó apertado de pavor em meu estômago enquanto eu folheava as postagens e comentários. Eu não estava sozinho, mas isso não melhorava as coisas. Isso tornava tudo muito pior. Porque o que quer que esteja acontecendo, está aumentando. Uma pessoa postou sobre ver olhos no reflexo da tela da TV, brancos e vermelhos, visíveis apenas se olhasse para eles com o canto do olho. Outra pessoa contou como as cortinas brancas da sala foram repentinamente cortadas por longas listras vermelhas aparecendo como se uma garra invisível tivesse rasgado o tecido. Mas apenas metade da família conseguia ver as marcas. Outra disse que tudo que fez foi ler sobre isso. Ela nem tinha conseguido mudar a realidade completamente, lutando como eu fiz no começo, mas ela começou a ter sonambulismo, sempre acordando com o rosto dolorosamente pressionado contra um corredor sem saída em sua própria casa. O conteúdo mais recente, além dessas contas, foi uma série de exigências furiosas e em pânico para que os mods excluíssem tudo e qualquer coisa sobre Epimet, como se fosse algum tipo de contágio. Eu não consigo escapar da sensação de que aqueles corredores vazios nunca estiveram realmente vazios. Talvez simplesmente não conseguíssemos ver o que estava nos observando. Às vezes eu ouço a voz da criatura, ecoando nos momentos mais calmos. Não são palavras que eu possa descrever facilmente, mais parecidas com uma frequência distorcida do que a fala humana. Eu sinto o frio escaldante das coisas invisíveis que ele deixou em minhas mãos, e as perguntas queimam meu cérebro como uma marca. E eu me pego o tempo todo pensando: será que alguma vez eu deixei Epimet? Ou ela apenas ficou mais esperta na construção dos labirintos? E se eu fui embora e a trouxe comigo? Mas a pergunta de verdade é: quanto tempo?
até que esse mundo comece a desmoronar também. She looks deep into my eyes, remain silent. The problems in her head pile up. Again and again she tells me how sick she is. Everything is so hard for her. Why don't you just tell me? Everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself, for yourself, for yourself, for yourself, for yourself. Why don't you just tell me? Everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself, for yourself, for yourself, for yourself, for yourself. I will take your heart, count the time of love until it is over. You should have thought about your problems wouldn't go away by themselves. I will take your heart, count the time of love until it is over. You should have thought about your problems wouldn't go away by themselves. I guess we will split our ways. No more of your makeup in my face. My feelings are replaced. Time to end this phase. Na 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 na. I guess we will